Idoso é preso acusado de importunação sexual dentro de ônibus na região serrana. A vítima é uma adolescente de 15 anos. Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher fazem operação contra a pedofilia na Baixada Fluminense. Incêndio destrói parte do prédio administrativo da Prefeitura de Petrópolis. Documentos dos setores da saúde e da assistência social foram destruídos. Prefeita de Araruama é suspeita de favorecer aliados no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Quarta-feira, 8 de janeiro, começa agora o seu SBT Cidade. Muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um SBT Cidade que vai até esbarrar no seu SBT Brasil com as notícias mais importantes de todo o estado do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente vai abrir a edição de hoje falando de um assalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. Quem traz as informações é a repórter Mônica Chagas. Põe no ar. As vítimas foram abordadas por criminosos antes das 8 horas da noite de terça-feira. Um deles mostra a arma enquanto o outro vai em direção do homem. O bandido pede para ele levantar a camisa e depois tirá-la. Os pertences das vítimas são levados, inclusive a camisa. O terceiro assaltante entra no carro do motorista de aplicativo com um comparsa. Já o outro volta para o veículo que estava e todos conseguem fugir. Foi essa câmera que flagrou toda a ação, que durou menos de 30 segundos e aconteceu exatamente aqui na Rua Pinto Lira, em Duque de Caxias. O equipamento foi instalado exatamente para tentar inibir a ação de criminosos. Segundo a moradora, o local é rota de fuga dos bandidos dos morros da região. Isso aqui é tipo uma rota aqui, que passa para Mangueirinha, a Mangueirinha para lá, passa por Lixão para lá, então acho que é rota de fuga, ladrão passa carro aqui e constantemente tem assalto aqui. A rotina desse senhor não é diferente. Ele leva todos os dias a filha no ponto de ônibus com medo de ser mais uma vítima. Celular, não fica em casa, relógio, nada. Vou no mercado, volto no mercado, salto ali na esquina, vem direto para casa, fecho o portão. E realmente é meio perigoso, né? O assalto de ontem aconteceu a 500 metros de uma viatura da Polícia Militar, que fica no início da rua. Hoje o patrulhamento foi reforçado, mas a moradora reclama que nem sempre é assim. Nessa esquina aqui, uma vez ou outra, 2 ou 3 vezes agora no mês passado, em dezembro, nós vimos uma aqui. Mas depois disso sumiu também, desapareceu. O que resta para quem vive no local é contar com a sorte. Isso aí acontece toda hora. Tem que pedir a Deus para voltar para casa? Com certeza. Se a polícia vê nas imagens e consegue armar uma emboscada, esses caras não vão se criar, né? Então a gente tem que utilizar a tecnologia para benefício da segurança pública também. Eu vou para o intervalo, mas volto já com outras notícias em instantes. Seguimos para todo o interior do estado. Um abraço para você de Angra dos Reis, Paraty. Você que está ligado com a gente, Itatiaia, Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí, Sul Fluminense inteiro. Muito obrigado. A gente volta com essa informação. Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias fizeram uma operação contra a pedofilia na Baixada Fluminense, com apoio aí da Polícia Militar. Até o fechamento dessa edição aí, pelo menos 2 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão contra suspeitos de pornografia infantil haviam sido cumpridos. O Jackson Silva tem as informações. Enquanto o helicóptero dava cobertura, policiais civis entravam nas casas para cumprir os 16 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão. A operação aconteceu em diferentes pontos da Baixada Fluminense. A ação é para combater o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Uma ação conjunta para combater a pedofilia. Como as comunidades eram grandes, a gente preferiu utilizar a CORE e o BAC, né, para ter 2 formas de atuação diferentes e conjuntas, né, com a Polícia Civil, e a gente conseguiu um resultado melhor da operação. Os agentes foram ao complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, e no Parque Analândia, em São João de Meriti. Este homem foi detido e, com ele, os policiais apreenderam um computador. A delegada alerta aos pais sobre a importância de monitorar os filhos nas redes sociais.
O pedófilo, apesar dele não ter cara, né, ele tem sempre o mesmo modus operandi. Né? Ele sempre ganha a confiança da vítima antes de praticar os abusos. O pedófilo tem um longo caminho até praticar os abusos. Então, se os pais estiverem atentos, eles evitam que esses crimes ocorram. Esses caras nojentos, né? É do tipo de um dos piores criminosos, na minha opinião. Pornografia, pedofilia, pornografia infantil. Os caras ganham dinheiro, tá? Com pornografia infantil, gente. Pensa bem, um cidadão desse. E já que estamos falando nisso, né? Olha essa situação lá em Petrópolis. Por lá, um idoso de 68 anos, ele foi preso, acusado de assediar uma jovem, uma menina de 15 anos. Ela estava dentro de um ônibus de um coletivo da cidade. A Sabrina Borsato, com imagens de Robson Lucas, traz essa história para a gente. Veja só. O crime foi na linha 700, que liga o centro a Itaipava. A menina estava com a mãe e 2 irmãs. Ela sentou sozinha em um dos bancos do coletivo. De acordo com a polícia, o homem sentou do lado da menina e começou a esfregar a perna dele na dela. Quanto mais ela tentava se afastar, mais ele se aproximava. A menina começou a chorar e foi um outro passageiro que estava em pé no ônibus que percebeu o que estava acontecendo. O passageiro que observou a cena imobilizou o suspeito dentro do coletivo. A polícia militar foi avisada e prendeu o acusado de 68 anos. O idoso, que não tinha passagem pela polícia, foi transferido nesta quarta-feira para um presídio em Benfica, na capital fluminense. Ele vai responder por importunação sexual e, se for condenado, pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. E vale lembrar que para esse tipo de crime não cabe fiança. E aí você que é pai, você que é mãe, o que passa na sua cabeça num momento como esse, né? O que fazer com uma criatura como essa? E em público, se um vagabundo desse tem 68 anos, estatuto do idoso, não. Eu acho que as leis do Brasil devem defender cidadãos de bem, né? Porque quem não é de bem não tem idade, não tem classe social, né? Não tem por que proteger, não tem que ter lei para proteger vagabundo, né? 68 anos não aprendeu nada na vida, só aprendeu a fazer coisa errada. Imagina se ele faz isso num ônibus com pessoas ao entorno. Imagino que ele não faz se ele estiver sozinho com uma criança ou com uma adolescente de 15 anos. Eu vou te contar, tem que ser preso. Agora 1 ano a 5, né? De 1 a 5 anos de importunação sexual. De 1 a 5 anos, gente. O cara vai continuar fazendo. A Prefeitura de Campos Goytacazes, no norte fluminense, anunciou o cronograma de pagamento dos servidores da Ativa. Ao longo desta quarta-feira foram pagos 75% dos salários referentes ao mês de dezembro do ano passado ainda, gente. O Executivo Municipal anunciou que no dia 23 será feito aí o acerto de 25% do 13º salário, seguindo aí uma decisão judicial. Agora, depois disso, outras partes serão acertadas a partir do dia 7 de fevereiro, somente o mês que vem. A gente vem acompanhando essa situação dramática dos servidores públicos de Campos, os Goytacazes, né? Por isso que eu sou a favor, reduz lá, tem muito vereador, né? Por que não reduz? Corta. É dinheiro público que paga esses caras. Tem muito secretariado, por que não chega e não reduz pela metade o número de secretários? Será que precisa? Cada secretaria um cabide de emprego? Vamos reduzindo para pagar o servidor que está lá ralando, o professor, o médico, o enfermeiro. Todo mundo rala, todo mundo trabalha e não tem dinheiro no final do mês, que é difícil, né, Campos? O centro administrativo da Prefeitura de Petrópolis, na Serra, foi atingido por um incêndio na noite desta terça-feira. Olha, as chamas que começaram no primeiro andar atingiram 2 setores do prédio. Por causa do ocorrido, o atendimento ao público teve que ser suspenso hoje. Veja só. Hoje pela manhã, a movimentação em frente à sede administrativa da Prefeitura era grande. Um cheiro forte de queimado podia ser sentido do lado de fora. Peritos da Polícia Civil avaliavam os estragos. Imagens feitas ontem à noite mostram muita fumaça e equipes do Corpo de Bombeiros que faziam o combate às chamas. Esse frentista trabalhava no posto de gasolina que fica em frente ao prédio. O medo era de que as chamas se espalhassem. Aqui tanques de combustível são bem grandes. Se pegasse aqui, já era. O fogo começou por volta das 9 da noite e foi percebido por guardas que tomam conta aqui do prédio. Segundo informações, o incêndio destruiu todo o setor de atenção à saúde que fica no primeiro andar. Uma parte da área de recursos humanos também foi atingida. As equipes atuaram muito rápido, elas foram bem direcionadas, então fizeram um isolamento preciso para que o incêndio ficasse restrito apenas a 2 salas. E aí isso fez com que o combate fosse mais eficiente e mais eficaz para evitar um dano maior. Do lado de fora do prédio, vários arquivos.
Neles estavam documentos que foram completamente queimados. A gente tem um backup de toda a história da Secretaria de Saúde e que não foi afetado, que é na parte que não teve nenhuma avaria. Vale ressaltar que o atendimento, que é a marcação de consulta, a regulação, não tem nada parado, as unidades estão funcionando normalmente. Aqui no prédio também funcionava toda a gestão do setor de assistência social, muito importante nessa época de chuvas. A mobilização agora é para que a população não fique sem atendimento. A determinação será CRAS Centro, que fica ali na Dr. Saerp, próxima à Defesa Civil. No CRAS Centro serão as informações de Bolsa Família, cartão imperial e aluguel social. Eu acho que, basicamente, o que mais importa hoje para a população, a procura maior é com relação a isso. E a gente vai ficar aguardando o resultado das investigações, apesar de os bombeiros acreditarem que pode ter sido um curto-circuito, até porque esse é um caso sério, né? A gente está falando ali de documentação de uma cidade, pastas como a saúde, pasta como a assistência social, né? São documentos, são contratos, é uma situação complexa, né? A prefeitura tem que dar uma resposta, a prefeitura de Petrópolis aí, para saber como é que está a segurança também, se foi um curto-circuito, como é que está a situação aí dos prédios públicos da cidade, né? Se um curto está provocando incêndio, se provocou hoje ali, pode provocar em outro setor, pode provocar, não sei, até numa escola, como é que está a situação? Tem que verificar. Vem comigo nessa aqui, outras notícias pelo estado, vamos ao nosso giro. Uma jovem de 18 anos foi morta a tiros no bairro Lagoa Azul, em Barra do Piraí. A vítima, identificada como Maria Eduarda, estava na garupa de uma moto, quando um homem saiu de um matagal e atirou. O motociclista também ficou ferido. Ele contou à polícia que arrancou com a moto durante os disparos e que só percebeu que a jovem não estava mais no veículo ao chegar no hospital. A chuva forte que caiu em 3 rios na noite desta terça-feira derrubou árvores e deixou moradores sem energia elétrica. No bairro Cantagalo, a força do vento chegou a arrancar um poste. Ninguém ficou ferido. Também em 3 Rios, um carro derrubou um poste e interditou o trânsito na Avenida Condessa do Rio Novo, no centro da cidade. O motorista perdeu o controle do carro e bateu no poste que caiu sobre uma caminhonete. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Depois de tampas de bueiros e placas de identificação de ruas, o piso de metal das passarelas também virou alvo de vândalos em Campos dos Goitacazes. Nas estruturas construídas sobre a RJ 216, na altura dos parques Imperial e Bela Vista, o piso foi arrancado e levado por criminosos. A prefeitura disse que vai fazer um levantamento para recolocar o material. Em Angra dos Reis, uma família procura desde o dia 1º de janeiro por Jaciara Menon Oliveira, de 25 anos. Grávida, ela foi vista pela última vez na porta de um mercado no bairro Frade. Informações sobre o paradeiro da jovem podem ser passadas pelo telefone da polícia 190 ou para o programa de desaparecidos do Disque Denúncia através do 0300 253 1177. E é com esse giro de notícias que a gente vai para mais uma paradinha. Mas volta já, segura aí. Vem comigo, tem mais assuntos para dividir com você. Muito obrigado já pela audiência. E agora mais uma denúncia envolvendo a prefeita de Araruama, Lívia Belo, do PDT, conhecida como Lívia de Chiquinho. Ela é suspeita, gente, de favorecer mais de 100 aliados no programa habitacional Minha Casa Minha Vida do governo federal. Esse caso, ele foi denunciado pela Câmara de Vereadores lá da cidade e ao Ministério Público Federal. Os detalhes estão na reportagem do Lucas Madureira, põe no ar. Um condomínio, 288 apartamentos e muita polêmica. Isso porque dezenas de moradores do residencial Dulce Vita, do programa Minha Casa Minha Vida em Araruama, receberam os apartamentos por meio de um favorecimento ilegal da prefeita Lívia Belo, ou Lívia de Chiquinho, como é mais conhecida na cidade. É o que diz uma denúncia feita pela Câmara Municipal. Nós temos pessoas que ostentam padrão de vida nas redes sociais, dentro do próprio apartamento, que é fora do padrão do programa Minha Casa Minha Vida. Quebraram, fizeram reforma, porcelanatos, eletrodoméstico de altíssimo nível. Os apartamentos foram entregues aos moradores há cerca de 2 anos, depois de uma seleção realizada pela Prefeitura de Araruama.
Mas, de acordo com a presidente da Câmara de Vereadores, os nomes de quase metade dos beneficiados levantaram suspeitas por serem pessoas diretamente ligadas à prefeita. Muitos chefias do nosso município, parentes diretos, receberam esses apartamentos. Tem chefias do nosso município, cargo de secretário, de subsecretários, que receberam 4 apartamentos, que o filho tem, que a nora tem, que o primo tem, que a tia tem. Então, assim, pessoas da administração pública, dentro da própria prefeitura, pessoas ligadas diretamente. Ainda de acordo com a denúncia da Câmara, há também suspeita de cobrança de propina de funcionários públicos às pessoas que estavam cadastradas no programa. Nós temos relatos de pessoas que estavam habilitadas e que, quando chegaram lá, receberam a ligação da Caixa Econômica para retirar a sua chave, pediram para atualizar o cadastro na Secretaria de Promoção Social e, chegando lá, a funcionária cobrou R$ 800 pelo apartamento. Ou seja, isso é propina. Os vereadores da Câmara Municipal de Araruama reuniram todas as documentações, elaboraram um dossiê e protocolaram as denúncias no Ministério Público Federal, que vai investigar o caso. Para os parlamentares, não restam dúvidas de que a prefeita Lívia de Chiquinho cometeu crime de improbidade administrativa. Aí começamos a investigar, aí conferimos uma opção de muitas coisas erradas, juntamos tudo em 5 meses e demos entrada no Ministério Público Federal. O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal que subsidia a compra de apartamento próprio para famílias de baixa renda, como a da Eliana. Cadastrada no programa há cerca de 5 anos, ela mora com o filho autista e o sonho de conquistar a casa própria parece cada vez mais distante. O sonho do brasileiro em geral não é ter sua casa própria e saber que eu fui habilitada, caramba! Que eu fui habilitada em não ter minha casa por causa de uma fraude dessa prefeita. Entende? Eu estou indignada. Isso é um absurdo. Isso é uma covardia, uma falta de amor ao próximo. Esta não é a primeira vez que a prefeita Lívia Belo se envolve em escândalos. Em 2017, o SBT Brasil exibiu uma reportagem em que Lívia é denunciada como prefeita de fachada e que o município, na verdade, era governado pelo marido dela, o ex-prefeito Chiquinho do Atacadão. Viu o desespero da moradora que está na fila para conseguir, dignamente não consegue, porque lá estão sendo colocados aliados políticos, segundo as denúncias. A gente espera que essa investigação seja concluída e que, se há realmente culpa no cartório, como diz o ditado, essa cidadã, essa prefeita, seja punida, né? Porque a gente não aguenta mais ver aí os desmandos de Araruama e de outras cidades também do interior do estado. Vai para a justiça os casos e depois termina em quê? Na famosa pizza. Vem nessa aqui porque a gente vai voltar a falar das chuvas que castigaram mais uma vez o estado do Rio. Cidades aí tiveram problemas na tarde de hoje. Vamos ver o que houve. O temporal da tarde desta quarta-feira deixou as ruas de Petrópolis mais uma vez debaixo d'água. Os rios que cortam a cidade transbordaram e moradores ficaram ilhados. No Bingen, vários carros foram arrastados pela força da enxurrada. A cena se repetiu na rua Coronel Veiga. Esta empresa, que faz manutenção de peças de avião, teve que suspender os trabalhos. O pátio da fábrica foi invadido pela água. O centro histórico da cidade também foi tomado pela enchente. O comércio teve que fechar as portas. E teve gente que aproveitou as ruas alagadas para praticar esporte radical. Neste vídeo publicado nas redes sociais, uma moto aparece puxando um homem em uma prancha. Segundo a Defesa Civil, houve pelo menos 17 ocorrências no município, entre alagamentos e deslizamentos de terra. Até o momento, não há informações sobre desabrigados ou desalojados. Ainda segundo o órgão, choveu 90 milímetros em menos de uma hora. E por causa da previsão de mais chuvas, a cidade segue em estágio de atenção. Agora eu faço o quê? Vou embora? Muito bem, vem chegando o SBT Brasil. Voltamos a nos falar novamente amanhã, se Deus quiser. Tchau, até lá.